Então Asaf ali, ele se apaixona. Então dele se apodera o Espírito Santo de Deus, dele se apodera Deus. Então Asaf sai correndo em direção a Davi. Os seus soldados passam sua espada dentre ele, mas ele não é atingido, porque jamais Deus será atingido por alguma espada, por alguma hosta do inimigo, porque Deus, ele não precisa de espada para entrar na peleja. Deus, ele só precisa de uma palavra. Só basta uma palavra para Deus destruir o mal que está se levantando na sua vida. Mas a palavra nos mostra um jovem, naquela época, 13 anos, pode se considerar uma pessoa de 9 anos hoje, às vezes até de 3 anos. Porque se a gente for comparar, os menininhos de 5 anos hoje, eles são muito espertos, já conseguem mexer no computador, já conseguem fazer coisas que nós, quando tínhamos 14 anos lá atrás, não fazia. Então Asaf, amados, ele parte em direção a Davi. Então o Espírito Santo, ele se apodera dele. Daí vem o nome de Asaf. O significado de Asaf é aquele de quem Deus se apoderou. Então, amados, que Deus venha entrar na sua vida nessa noite. Que Deus venha se apoderar da sua vida e venha partir em direção ao seu alvo. O seu alvo hoje são as promessas de Deus na sua vida. O seu alvo hoje é colocar o inimigo no lugar dele, porque Deus tem colocado o inimigo debaixo dos teus pés. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para vencer. Deus hoje está lançando sobre a sua vida uma unção de campeão, porque Deus está nesse lugar. Muito Deus tem falado, muito Deus tem projetado para a tua vida, mas você tem se colocado na moda, a pangu, como dizem por aí. Você não tem colocado nas suas mãos a autoridade, você não tem tomado a autoridade que Deus tem colocado na sua vida. Você tem se achado pequeno, você não tem se posto diante da prova. Muitas das vezes a prova chega, você se abate. Asaf, amados, começa a correr em direção à arca. Quando ele toca o rei Davi, Deus se apodera dele. Ali nasce o ministério de Asaf. Então, amados, Asaf começa a aprender com Deus. Asaf ali recebe a transferência de Davi. Ele recebe a unção que estava em Davi, porque muitos hoje não têm pregado a transferência de unção. Muitos têm esquecido que precisamos levantar entre as nações homem de Deus para levar a palavra e levantar outros povos para continuar pregando a palavra de Deus. Asaf, ele recebe ali uma transferência de unção, então ele começa a pregar. Asaf, quando ele já está chegando nos seus 70 anos de idade, começa a passar pelo vale. Asaf, ele passa por um vale que todo cristão passa. Muitos aqui têm se colocado como Asaf, porque Asaf, quando ele foi chamado para pregar no santuário, para louvar, porque Asaf, ele era um levita. Deus, ele não engana os teus servos. Aqui terá pessoas que vão viver a riqueza. Aqui tem pessoas que vão passar por dificuldades. Amados, Deus não engana ninguém. Se Ele disse que você vai vencer, se Ele disse que você vai prosperar, pode crer que Deus vai cumprir com a promessa. Porque Deus não levanta ninguém nessa terra para ser envergonhado. Deus, quando levanta alguém, é para vencer. Por mais que a dificuldade seja grande, Deus está na tua frente. Então não fique contando para Deus o tamanho do seu problema. Começa a falar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Use dessa palavra que Ele deu para você de graça. Deus disse que se usarmos o nome dEle, faremos coisas maiores do que Ele tem feito. Amados irmãos, Asaf, ele é chamado por um grande feito, porque dentro do templo só podia cantar para o rei jovens. Então o rei Davi, ele diz assim: eu quero o melhor levita para louvar hoje. A louvar na festa do templo, na inauguração do templo. Então, amados, o povo começa a pensar, quem é o melhor? E aí lembraram de Asaf. Então Asaf, ele quebra o protocolo, porque Asaf já tinha seus 70 anos de idade. Então Asaf, ele tem essa dura tarefa. Ele começa a ensaiar durante anos e anos e anos aquele hino para engrandecer o trono de Deus. Então Asaf, ele chega lá no trono, ele começa a louvar, ele começa a adorar e engrandecer o nome de Deus. E aí a palavra de Deus diz que quando
o nome de Deus era exaltado no templo, Deus descia e até quem estava do lado de fora era curado. Recebia a promessa. Então, amados, se hoje você está no templo, se hoje você está aqui buscando a Deus, louvando e engrandecendo o nome de Deus, pode ter certeza que os teus filhos, os teus parentes estão recebendo lá naquele lugar. Basta você clamar e pedir a Deus que Deus vai fazer o milagre. Asaf, ele começa a passar pelo vale. Asaf, ele se esquece de Deus. Após os seus 70 anos, ele esquece do grandioso Deus que estava com ele a todo tempo. Asaf, amados, era o levita. O levita naquela época dependia de Deus, porque Deus disse: aos levitas não terão tesouro na terra, porque os seus tesouros estarão no céu. Então o levita era aquele que estava na sua casa e esperava que você fosse até a porta dele e levar algo para ele comer. Muitas das vezes ele queria um peixe e você levava para ele um frango. Alguns não gostam de jiló, outros levavam para ele jiló. Sabe quando Deus te chama para aquela campanha social, que você vai lá no seu armário e pega um fubá para dar na igreja? É isso que acontecia com Asaf. Ao invés de você pegar o seu melhor e falar assim: não, Deus tem me prosperado. Porque Deus prospera todo mundo. A prosperidade é algo dado pelo Espírito Santo. Se você acredita que os ricos, ímpios, têm prosperidade, vocês estão enganados. Porque prosperidade é uma coisa que só o Espírito Santo pode dar. Então, amados, chegava para Asaf e entregava aquilo que ele não queria naquele momento. E ainda assim, quando Asaf ele passa pelo grande feito dentro do templo, quando Deus começa a libertar, diz a palavra de Deus que o fogo caiu naquele lugar. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, outros receberam um renovo, receberam um milagre, outros levantaram da cadeira de roda. E aí Asaf, quando ele está saindo do templo, ele começa a caminhar pelas estradas, pelas ruas, ele começa a se comparar com o ímpio, como muitos têm feito hoje. As pessoas costumam dizer que o ímpio vive melhor do que a gente. Mas a palavra de Deus diz bem claro que Deus tem colocado eles em lugares escorregadios. E quando eles continuarem pensando que eles estão lá no auge, vai ser a hora que o inimigo vai passar uma rasteira, eles vão cair, porque eles estão sozinhos. Porque Deus diz para você nessa noite: ainda que você esteja na prova, eu estarei com você. Se você forjar o seu caráter em Cristo, nessa noite Deus vai te dar um renovo. O inimigo não vai te derrubar, o inimigo não vai te passar uma rasteira. Deus verdadeiro. Asaf se compara ao ímpio. Grande és tu. E aí ele começa a ver que a sua roupa era a roupa que o seu avô usou. Que a roupa que ele estava de festa era a roupa que o seu tataravô usou. Porque era assim que viviam os levitas naquela época. Então Asaf começa a caminhar pela cidade. E ele lembra que seus filhos não estavam no templo para ver aquele feito. Porque ele não tinha condições para levar os seus filhos naquele lugar. Então ele começa a ver o filho dos ímpios com seus cavalos árabes, começa a ver seus filhos com os seus melhores calçados, e ele se olhava e via que ele estava com aquela rasteirinha velha, olhava para aquela roupa e ele via que ele estava com o pior. Então ele começa a questionar Deus. Deus é bom para com o ímpio, porque para mim não faz nada. Meus pés quase se resvalaram. E você hoje tem feito isso. Você tem dito para Deus: Senhor, o Senhor não tem feito nada na minha vida. Mas você não olha para trás e vê o que Deus já fez. Você não vê o que Deus está fazendo. Você só costuma ver aquilo que ainda não conquistou. Deus, ele te dá um gol. E aí, te dá outras promessas. E aí você está querendo um Hyundai. E aí o que acontece? Você começa a olhar e fala assim: Senhor, não está me prosperando. Deus não está me abençoando. Porque Deus, ele não me deu ainda o que eu pedi. Amados, tem um testemunho que diz: um homem que estava dentro de uma igreja na cadeira de roda durante anos, o pastor olhou para ele, o pastor pentecostal, virado no azeite, começa a olhar para ele e fala assim: hoje você vai se levantar dessa cadeira. Então, amados, ele bota aquilo no coração e faz uma campanha, faz outra, vai semanas para a igreja, e Deus não tira o homem da cadeira de roda. Ele começa a questionar, ele fala assim: ó, se Deus hoje não fazer esse homem se levantar,
eu vou rasgar minha Bíblia. Sangue de Jesus tem poder. Amados, o que acontece? Deus ouve ele. Então Deus, naquela grande campanha, o fogo caiu, todo mundo falou no mistério, muitos foram batizados com fogo, e Deus fez aquele homem se levantar. O homem se levantou, terminou o culto, ele pediu a chave do carro à mãe dele, e foi para outro lugar. Quando foi mais tarde, a mãe recebe uma ligação, e fala assim, ó, pega esse endereço e dá lá para aquele pastor. E aí a mãe não entendeu, não conhecia o endereço, mas o pastor conhecia todo o bairro, e o pastor compreendeu o que era. Sabia o que era um laço. Então o pastor chega até aquele lugar, era uma cadeia, o homem estava preso. E aí ele disse assim para o pastor, eu não pedi para o Senhor me curar. Porque eu disse que a partir do momento que eu levantasse dessa cadeira, eu mataria o homem que destruiu a minha vida. Então, amados, se Deus ele não está fazendo algo nesse momento, é porque Ele está vendo que lá na frente você pode cair. Porque muitas das vezes, amados, quando Deus ele nos dá algo, nós esquecemos de Deus. Por que Deus dava tudo para Jó? Porque Ele sabia que Jó falava assim, tudo que eu tenho é de Deus. Nada foi eu que ganhei. Eu não consegui nada com o esforço do meu sócio, porque Deus tem me dado tudo. Então, as pessoas hoje que têm dinheiro, o que ela costuma fazer? Eu tenho um bom plano de saúde. Para que eu vou procurar Deus? Aí, muitas das vezes, ele vai para a igreja. Ele está lá na igreja e o irmão bota a mão sobre a cabeça dele e recebe ali a promessa. Aí ele vai e faz assim, agora eu vou lá no médico. O médico faz assim, tu tá com dor de cabeça? Eu vou passar para ele um remédio para gripe. Ele vai achar que eu curo ele, deu um remédio para gripe. E o cara sai de lá exaltando o inimigo, sai de lá exaltando os homens. E esquece que toda honra e toda glória pertence a Deus. O inimigo acaba cegando ele de tal maneira que ele não consegue entender que Deus é o provedor das necessidades dele. Amados, Asaf, ele chega na sua casa. Quando Asaf chega na sua casa, ele já está abatido. Então, amados, quando ele chega lá e começa a contar o feito que Deus fez dentro da casa dele, a mulher olha para ele triste e diz assim, por que Deus não nos curou? Por que Deus não fez nada pela gente? Porque dentro da casa de Asaf tinha uma pessoa, que não me recordo quem é nesse momento, que estava paralítico, estava na cama, não andava. Então a mulher dele, quando soube desse feito, que Deus levantou paralíticos e em volta do templo todo mundo foi curado, porque diz a palavra de Deus que quando Deus desce no templo, toda a redondeza curada recebe um milagre, ela se entristece. E aí, em vez dela levantar Asaf, ele se entristece mais ainda. Jesus! Amados, então Asaf, ele começa a se questionar com Deus. Só que tem um porém. Asaf, ele volta para o templo do Senhor. Então Asaf diz, quando ele entra no templo, ele diz assim, e tudo isso aconteceu comigo até que eu entrei no santuário. Porque quando ele entrou no santuário, ele viu que lá dentro tinha um Deus que fazia maravilhas, um Deus que fazia acontecer os milagres, um Deus que não o deixou sozinho, um Deus que caminhou com ele por todo esse tempo. Ele conseguiu compreender que o ímpio não tem prosperidade na terra. O ímpio pode ter até riqueza, mas o que está esperando ele depois da vida é algo que ele não pode suportar, porque Deus tem colocado eles em lugar escorregadio, e Deus tem te exaltado, porque Deus ele pega o pequeno e coloca lá em cima. Deus pega o pequeno e faz grande. Deus pega o pequeno para confundir os grandes. E hoje, nessa noite, pode glorificar o santo nome de Deus, que hoje você vai receber o seu milagre. Hoje você não vai sair daqui da forma que você entrou. Muitas das vezes, amados, olhamos para o nosso irmão e vemos que ele está ali prostrado, está parado, que ele não glorifica o nome de Deus. Às vezes questionamos, mas não sabemos o tamanho do vale que o homem está passando. Muitas das vezes Deus toca no nosso coração para ajudar alguém, para levantar alguém, e a gente se acovarda. A gente acha que se a gente for até o irmão, a gente vai humilhar o irmão, mas não. Muitas das vezes aqui nesse lugar eu vi várias pregações do nosso presbítero Alain. Hoje ele não está aqui, já tem bom tempo que eu não vejo. E ele falava, Senhor, ele chegava na igreja com rasteirinha, às vezes, passando por dificuldades. O irmão ali tinha demais e não ajudava. Por quê, amados?
Porque esse irmão não está com a sua mente voltada para Cristo. Porque se ele tivesse, ao invés de ele ficar te olhando com cara de bode, ele estaria te olhando com o olhar do Espírito Santo. E ao invés de ele te ajudar a te afundar mais, ele iria ajudar a te erguer. Deus iria usá-lo para te abençoar. Porque Deus hoje entrou nesse lugar e vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Aleluia! Começa a glorificar, começa a gritar o nome de Deus, porque Deus está nesse lugar. Deus está pronto para mudar a sua história. Deus vai mudar a sua vida. Hoje é dia de milagre na sua vida. Basta crer. Glorifique o santo nome do Senhor. Glorifique, amados, glorifique e comece a proclamar o nome de Deus. Como fez o cego de Jericó. Senhor, tem misericórdia de mim, porque a misericórdia de Deus está hoje entrando na sua vida. Muitos têm mandado você se calar. Muitos têm pedido para você calar a boca, para você ficar prostrado. Muitos têm falado que o seu Deus não é nada. Outros têm te oferecido deuses estranhos. Mas só há um Deus que pode mudar a sua vida. E é hoje que Ele vai fazer isso na sua vida. Não será o seu parente que vai mudar a tua história. Só quem pode mudar a sua história é Deus. Receba! Hoje é dia de promessa. Hoje é dia de milagre. Deus está descendo sobre a sua vida um renovo. Tenho visto eu nesse lugar jovens que estão com sede de justiça, jovens que estão com vontade de servir a Deus. Você pode se declarar nessa noite um jovem, porque Deus tem te renovado dias após dias. Deus está mudando a sua história dias após dias. Pode ter certeza que se o inimigo está se levantando, meu amado, é porque a sua vitória está perto. Quando eu decidi entregar a minha vida para Deus, foi a minha maior semana de dificuldade. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tenta te dizer assim: eu sou maior do que o seu Deus. Grande Deus. Mas não é por aí. Aleluia. O inimigo, quando ele vai diante de Deus, ele não vai pessoalmente. Ele manda seus capachos. Porque ele sabe que se ele ficar diante da glória de Deus, ele vai ser queimado pela glória do Espírito Santo. Então, amados, começa a buscar essa glória agora nesse lugar. Começa a clamar a Deus, porque essa glória vai queimar os olhos do seu inimigo. O ano de 2015 é o ano que vai ser o ano do seu milagre. O ano de 2015 é o ano que muitos ouvirão falar do teu nome. Porque você serve um Deus altíssimo. Chega de sofrimento, chega de dor. Hoje é dia de milagre, dia de prosperidade. O Espírito Santo está enfatizando prosperidade, porque acabou o tempo do sofrimento. Grande é o Senhor, nosso Deus, nosso Qual é o tamanho do seu Deus? grandioso. Qual Asaf você será a partir de hoje? Grande O Deus. Asaf que fica medindo as promessas dos ímpios? Aleluia, Jesus. Ou melhor, que promessa? Porque o ímpio não tem promessa. Grande Deus, meu Pai. O ímpio, ele tem um engano